irmãos para a paz do Senhor, amém? Aqui, Provérbios, capítulo 15, de 1 em diante, fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade dela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará isso. Amém? Todos nós não tínhamos preparado muita coisa, mas a palavra de Deus é bem clara, que a resposta branda, versículo 1, ela desvia o furor. Mas que tipo de palavra é essa? Como é essa resposta? Por que devemos responder de forma branda? Se a gente formos observar no meio de discussões, quando a gente começamos a falar, que a gente começamos a defender o nosso lado, quando a gente começamos a defender aquilo que nós achamos certo, e a pessoa começa a ir contra a nossa decisão e contra o nosso pensamento, se não vigiarmos, nós acabamos ficando bravos, nós acabamos nos enfurecendo e ali falamos e agimos sem pensar na mesma hora. A gente vamos ver também que em discussões sobre política, em discussões sobre problemas da nossa sociedade, sobre discussões até mesmo dentro das escolas, sobre o tal da teoria do Big Bang, da teoria da evolução, de todas as teorias que foram comprovadas cientificamente, mas também foram descomprovadas pela própria ciência. Tem também essa discussão entre tanto os professores quanto entre os alunos. E o que acontece é, quando a gente acabamos respondendo de forma errônea, de falar, quando a gente respondemos de forma brava, a gente acabamos nem pensando, e por isso que muitas vezes a gente acabamos certamente perdendo em uma discussão no nosso dia a dia. Por isso devemos responder de forma calma, porque para que quando a gente formos responder, a gente pensamos, analisamos o que a gente vamos responder e ali vamos dar a resposta certa, vamos falar aquilo ao qual verdadeiramente a gente queremos falar, mas falar com sabedoria. Versículo 2 fala: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. O que acontece? Aqui nos fala que a língua do sábio, quem é o sábio? Aquele ao qual sabe o que está falando, aquele ao qual sabe o que vai falar, o que é reto em dizer, o que é bom ao falar. E ali, aqui quer dizer que a língua dos sábios, ele adorna a sabedoria. Por quê? Porque quem é sábio, ele tem a sabedoria. Por isso o nome sábio. Mas quem é tolo, não sabe o que diz, não sabe o que está falando, não sabe nem o que deve falar. E muitas vezes acaba caindo na sua própria palavra. Versículo 3.
Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Aqui é uma passagem, uma palavra como muitos pregadores, muitas pessoas gostam até mesmo de pregar, para trazer uma exortação para a igreja ou até mesmo uma palavra de bênção. Aqui nos fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Percebam que na Bíblia está escrito Senhor com S maiúsculo. Não é um Senhor qualquer. Não é um Senhor ao qual a gente chamamos na nossa sociedade hoje em dia por respeito. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus ao qual a gente estamos aqui nesta manhã para o adorá-lo, para o bendizê-lo e não para mostrar-nos uns para os outros. E o que acontece é, muitas pessoas muitas vezes até pensam: ah, o Senhor não está vendo o meu erro, então eu vou fazer aqui, não tem ninguém me observando, não tem ninguém fazendo nada, então eu vou acabar pecando aqui, porque não vai dar em nada errado. A palavra nos fala, e é bem clara, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, mesmo quando os nossos pais ou os nossos familiares ou até nossos amigos não estão por perto, Deus ainda está por perto e está observando os nossos atos. Versículo 4: a língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Hoje, nesse capítulo aqui, provavelmente vai falar só sobre a língua. O que aqui quer dizer? Que a língua saudável, a língua que tem saúde espiritual, ela é como uma árvore de vida. Por quê? Porque a árvore ela tem tanto poder para matar quanto poder para destruir. A língua tem esse poder, é o menor membro, mas o que tem um dos maiores poderes no nosso corpo é a nossa língua. Porque teve até certa história que um certo rapaz chegou para um homem e falou assim: me traz um membro que possa abençoar uma pessoa. Aí o rapaz foi lá no açougue e trouxe uma língua. Aí ele foi lá e disse assim: tá bom, agora me traga uma aqui que também possa amaldiçoar uma pessoa. Ele voltou no açougue, pediu outra língua e trouxe para o rapaz. Ele disse: ué, por que você me trouxe mais uma língua dessa vez? Ele chegou e falou assim para o rapaz: porque a língua tem o poder tanto de amaldiçoar como para abençoar. A gente que devemos controlar a nossa língua e saber o que a gente vamos falar. Muitas vezes a gente falamos coisas que a gente não sabemos e muitas vezes amaldiçoamos pessoas na nossa casa, amaldiçoamos nossos amigos, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, e a gente não entendemos muitas vezes o que a gente estamos falando. E aí, como eu já ouvi muitas vezes, pais chamando os seus filhos de danado, chamando os seus filhos de moleque. Mas a gente vamos ver o verdadeiro significado de moleque ou o verdadeiro significado de danado. A gente vamos ver que danado tem significado por condenado ao inferno. Então, quando a gente chamamos o nosso filho de danado, ou chamamos o nosso amigo, ou qualquer outra pessoa de danado, a gente estamos automaticamente dizendo que ele é condenado ou ela é condenada ao inferno. Versículo 5: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Aqui há uma passagem, eu quero finalizar aqui, que nos fala, não somente nesse capítulo, não somente nesse versículo, mas no decorrer do livro de Provérbios, sempre tem um ou outro versículo que nos fala sobre o filho tolo, o filho que ouve e o filho que não ouve a correção. A gente vamos ver também no decorrer da Bíblia que tem passagens que nos falam também sobre o filho tolo, o filho que não ouve a correção do seu pai. A gente vamos ver no livro de Êxodo, capítulo 20, que ele não tem muitos dias de vida na terra.
A gente percebemos que tem muitos jovens aí que acabam morrendo nas drogas, no tráfico, acabam morrendo cedo e a gente muitas vezes não entendemos o porquê. Mas é porque não honra pai e mãe, porque é tolo. A palavra fala: o filho que observa, ele terá abundância de dias. O filho que honra o seu pai e a sua mãe, não é só o pai, não é só a mãe, é os dois. Mesmo que você tenha padrasto ou madrasta, você também tem que ter honra para eles, tem que dar honra para eles, porque são eles que estão cuidando de você enquanto você está vivo. Não importa se foi ela que gerou ou não. O que importa é quem está cuidando de você. Você tem que dar honra para quem está cuidando de você nessa terra. Você pode até, tem muitos até que moram em orfanato. Mesmo esses que moram em orfanato, tem que dar honra para quem está dirigindo o orfanato. Por quê? Porque é ele que os acolheu e colocou eles lá dentro. E o que acontece muitas vezes é a gente não honramos a quem está cuidando de nós. Pode ser nosso tio, pode ser nossa tia, pode ser quem for da nossa família. Mas se ele está cuidando de nós no lugar de pai ou de mãe que acabou falecendo, a gente devemos honra para eles. Porque primeiramente eles são mais velhos do que nós. E segundamente foram eles que colocaram nós debaixo do teto deles. A gente devemos honrar, não reverenciar, porque reverência é só a Deus, não nos encurvar perante eles, mas honrar, dar bênção, pedir bênção para o pai, para a mãe, pedir bênção para o tio, para a tia. Devemos honrar, porque quem honra alcança misericórdia, quem honra alcança mais dias na terra, quem honra, ele alcança as bênçãos. Quem honra, ele tem os seus dias prolongados na terra. Que Deus, ele nos acrescentará a própria